Olá, queridos amigos e amigas, homens de prata e mulheres de prata. Por que hoje, inclusive, eu falo homens e mulheres de prata? Porque hoje eu vou receber pela terceira vez a nossa terceira convidada, entre todos os nossos homens de prata, a nossa querida Beth Junqueira, a criadora do portal Avosidade. Mas antes de começar, não se esqueçam de ir nas nossas redes, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar, colocar o sininho, tudo para nos ajudar a cada vez mais trazer melhor conteúdo para vocês. Um agradecimento especial à Rino Comunicações, que nos cede gentilmente o espaço dele para as gravações de hoje, e assim como a nossa querida Água Prata, que nos acompanha desde o início do projeto. É um prazer incrível receber aqui Elizabeth Junqueira, que a partir de agora é Beth Junqueira, tá? Tá certo. Beth, fala um pouquinho de você está com 63 anos. Estou com 63 anos. Uma publicitária jornalista, né? Mais voltada para jornalismo. Exatamente. Conta um pouquinho naquela câmera pra gente, quem é a Beth, resumidamente, essa vida profissional. Bem, a vida profissional começou muito cedo. Não é? Desde o tempo da faculdade eu fiz a escola de administração de empresas na Bahia. Eu sou baiana, na Universidade Federal, e de lá para cá ela foi totalmente voltada para a área de comunicação e para a área de publicidade. Que legal. Meu primeiro trabalho, vamos dizer, não os estágios antes já eram bem voltados também para isso, foi no Banco Econômico. O Banco Econômico tinha um departamento de marketing muito atuante. Francisco Pessoa? Francisco Pessoa, meu querido amigo, falecido recentemente. Falecido recentemente, fez coisas absolutamente inovadoras, como, por exemplo, apoiar o esporte brasileiro. E uma das coisas que eu me lembro com mais carinho, Cuca, é a campanha que nós fizemos para a Irmã Dulce, que eu tive, assim, a graça e a bênção na vida de conviver com ela e conhecer. Realmente era um ser humano. E o banco e ele pessoalmente aprovaram. E aí a gente fez a primeira campanha que a gente pode pensar de responsabilidade social, que foi a campanha Deus lhe pague, de Irmã Dulce, com coisas absolutamente inéditas, que era você fazer por meio de fibra ótica a doação por telefone. Que bacana. E isso foi feito assim, todos os telefones no final de semana do Complexo de Camaçari, do Polo Petroquímico, foram colocados à disposição justamente para receber. Né? Olha, que bacana. Então teve tudo isso. Do banco, eu fui para a Gazeta Mercantil. Isso na Bahia? Na Bahia, tá. Que é um jornal absolutamente de ponta. Eu digo assim, nunca eu tive uma assinatura corporativa tão forte como a Gazeta Mercantil. Aí eu dizia assim, Elizabeth da Gá, não precisava nem dizer o resto. Já sei onde que você todo mundo era presidente que atendia, tudo era uma coisa assim fantástica. A Gazeta Mercantil é uma grife muito grande. E aí eu fiquei na Bahia por alguns anos, coordenando toda a região Nordeste, aí voltado para a publicidade e para os especiais, que começou a ser o meu grande pé no jornalismo. Eu fazia, junto com a redação, esses projetos especiais, seminários e tudo mais. E aí eu fui transferida para Buenos Aires, porque eu gosto de mudanças assim simples, suaves. Radicais, né? Então eu peguei os meus meninos, que eram meninos, meus 2 filhos, papagaio e periquito, que eu não os tinha, mas peguei os meninos e tirei da Bahia e chegamos em Buenos Aires, num ambiente muito interessante do início do Mercosul, em 1995. As crianças que viviam assim, naquele jeito delicioso de viver de Salvador, foram para um colégio, que era o mesmo jesuíta que eles estudavam em Salvador, só que de paletó e gravata, né? Sapato, e só tinha meninos. Eles só faltaram me matar, mas mas foi uma experiência maravilhosa. Eu já estava assim querendo que os meus filhos me dessem netos, né? E não adianta você querer, porque só vem quando o pessoal hoje não escapole, né? Na minha época a gente escapulia, mas agora não escapole. Então eu estava assim trabalhando num ambiente absolutamente corporativo, com coisas duras, com lava-jato, com isso, com aquilo. E aí veio o Matheus. Quando o Matheus chegou... Que ano foi isso? O Matheus chegou em 2012. 9 de julho de 2012. Mas paulistano não podia. Bem que eu queria que ele nascesse no dia 2 de julho, que é o dia da independência da Bahia, mas ele nasceu no dia 9 de julho. Tá. Em São Paulo. Em São Paulo. Todos os meus netos nasceram aqui. Então, aquela coisa linda, eu no absoluto encantamento e na lembrança que eu tinha de mim como mãe, com a minha mãe interagindo muito, e da minha família
grande, não a minha família nuclear, das minhas tias, das minhas avós, que todo mundo ajudava, era uma grande aldeia que ajudava a criar todos nós. Minha avó materna teve 22 netos, eu sou a 17ª, você acha, não devia ter muita graça não, né? Nossa. Mas, embora eu seja, na minha família só sou eu e um irmão, meus pais só tiveram 2 filhos. Então, quando ele nasceu, eu vi que tinha mudado tudo, e eu estava o quê? Cristalizada com aquela história de 1995, que eu tinha saído da Bahia, com minhas primas começando a ser avós, porque minhas primas são muito mais velhas do que eu, né? Eu já sou ali na... Essa é a 19ª, né? Você falou? 17ª, mas eu tenho prima que tem mais de 80 anos. Aí eu tomei um susto, porque não podia nada. E tudo tem negócio de tal de invasão de privacidade, e tudo tem que ser minha maternidade, minhas regras. Politicamente correto. Né? E aí eu fiquei assim, assustada. Comecei a perguntar para as amigas de São Paulo o que tinha acontecido, acho que eram avós. Ah, não pode isso, não pode aquilo, a gente não sabe o que fazer. Aí resolvi fazer uma enquete com as minhas primas também. E também me disseram que mudou, eu que estava pensando em lavar jato. Isso há 2 anos, né? Não, isso há 6 anos atrás. 6 anos atrás. Aí eu disse, não, isso está muito empírico. Aí eu levei 2 anos pesquisando o que é que tinha de, vamos dizer, um veículo regular que falasse de intergeracionalidade. Não tinha nenhum. Não tem. É mais ou menos o que a gente fez no Homem de Prata. Isso. O que tem para homem? Não tinha nada. Não tem. E não tem. Hoje você pode achar, não tem nada parecido com o Portal Avosidade, gente. Você pode achar veículos que falam de longevidade. É que nem o nosso, é diferente. Com tudo. Mas assim, para falar de intergeracionalidade, não tem. Então eu mapeei as coisas que falavam de mães na época. Eu soube que você ficou 2 anos. Fiquei 2 anos pesquisando, pesquisei fora do Brasil. Legal. Então, aí foi maior do que eu, aí a gente lançou no dia 26 de julho. A gente, quando você diz, você... Porque eu, o jornalista Jorge Luiz de Souza e mais outros lançamos o Portal Avosidade no dia 26 de julho, que vem a ser 26 de julho? Nós foi 26 de setembro. Que é o dia dos avós. Dia 26 de julho? Que eu só descobri, também que era dia dos avós, indo com o Matheus pequenininho, numa festa na escolinha dele, eles moravam no Brasil ainda. Vem aqui que hoje é dia dos avós. Eu digo, tem dia dos avós, eu já estava na pegada. E aí depois, claro, eu fui descobrir por que surgiu o dia dos avós. Que no princípio foi em homenagem a Santana, mas tem uma história, Santana é a mãe de Maria, para quem não é católico, tá? Mãe de Maria, mãe de Jesus. Não tem nenhuma pegada religiosa, gente, só tem um simbolismo, porque eu acho que as mães são fortes. A mãe é a coisa mais importante do mundo, o resto não tem. E aí, o que aconteceu? Lançamos e fomos conversar com muitos homens de prata como você. Obrigado. Que com muitas mulheres, as mulheres abriam o coração e tal. O homem não fala, né? É difícil. O homem é uma coisa muito interessante. Eu tenho dito assim que a gente tem que ser... Prestem atenção que ela vai falar da gente. A gente tem que ser solidária com os meninos, com os rapazes. E tem que ter empatia. Por quê? Todo mundo foi ensinado torto, gente. São séculos e séculos ensinando os rapazes, tudo de forma torta. Não fala mal da gente. Não, as próprias mães ensinaram. As próprias mães, a própria sociedade ensinaram a ser machista, isso e aquilo. É verdade, isso é cultural, né? É cultural. Então, infelizmente, alguns não se tocaram em ser diferentes, e outros sim. Então, a gente tem muitos homens, inclusive os de prata, querendo fazer melhor. Eu acho que a gente tem que ter empatia e ajudar. Eu vejo isso muito nos avós, homens. Porque uma avó, ela tem toda a propriedade de entrar, dizer, faço, tal. É meio mandona ainda, né? Mas tem um aspecto diferente hoje. Agora os homens já estão conquistando o lugar deles. Principalmente porque a nossa geração tem muito avó separado, cuidando do seu neto. Isso. E neto com vários avós e bisavós. Isso é outra geração coisa. do bisavô. E depois, quando eu estava com um pouco mais de juízo, se é que eu tenho algum ainda hoje... Vamos considerar que a senhora mora com juízo, né? Eu não tenho juízo até hoje. Aí eu me casei novamente, e aí eu estou casada há 30 anos, olha. Aqui. Não é uma coisa assim fantástica? Conclua para mim, então, a influência do projeto na sua vida com os netos. Eu diria uma coisa para todo mundo pensar. Filho é uma coisa que você resolve ter ou não. Isso é fato. Mas neto é um presente da vida.
É um presente porque você vê que tudo deu certo e seu filho teve um filho. É um presente porque você curte aquele momento presente. Então, a partir daí você teve essa oportunidade de experimentar essa relação e de exercer um afeto que você pensou que nunca mais teria por ninguém. Você não encara também, gente, tudo que eu fiz, o meu DNA está lá, passando para mais uma geração, talvez? Um pouco, porque eu acredito muito em o afeto, por exemplo, de um filho adotado, de outras coisas assim, que é a mesma coisa, entendeu? Que não passa. Coisa. Mas o DNA que eu digo assim, não é DNA de, vamos dizer assim, de tudo que você plantou, você passou para os seus filhos, essa transferência. Totalmente. Agora, o que eu diria, sinceramente, estou falando por mim, no meu caso, quando você vai ficando, você não, a não ser que a pessoa tenha netos muito jovens, né? Eu fui avó com 54 anos, né? Não tava, menina. Não estava tão jovem, mas eu vou dizer para você, a gente, essa altura da vida, acha que já experimentou todas as formas de afeto. E até porque você foi mãe. Você influencia na vida dos seus netos? Não, por treinamento. Agora eu quero ver. Não por treinamento, entendeu? Porque se eu disser que não tenho vontade, eu não estou sendo verdadeira com você, mas eu converso. O que eu não gosto, eu converso com todo respeito, entendeu? Eu pergunto, olha, vocês não acham que não sei o quê? Eu observei, mas eu jamais desautorizo. Casa de avó tem limite? Bem, eu sou livre para fazer qualquer brincadeira e qualquer palhaçada. Desde que esteja no caderninho? Desde que, agora, eu não. Se a criança não come determinado tipo de coisa e os pais deixam determinado isso, eu não faço, eu não transgrido. Isso aí, eles ficam muito tranquilos porque eu não transgrido. Ousado, eu faço a mesma coisa. Faz aqui, mamãe e papai não estão vendo. Não faço não. Sabe por quê? Os danadinhos contam. Eles são. Aí você está perdido. E como é que você faz para mexer com a tecnologia com essa molecada? Tem os pequenininhos que acho que já estão dando conta, né? Mas... Já dando conta. E acontece o seguinte, eles ligam para mim, mandam um recado de forma independente, e a gente fala na live e faz um monte de coisa. E acontece o seguinte, como estão ficando maiorzinhos... Você tem 2 que moram fora, né? Tenho 2 que moram em Portugal. Por isso você falou em live. Não, mas o daqui... né, também faz demais. E quando ele tem algum, vamos dizer, discordância com os pais, ele recorre a mim. Me fala uma coisa, os avós também têm a sua vida, né? Muito. E além dos netos. O que você, como avó, faz quando tem tempo livre? Eu participo de um coral, eu adoro cantar. Entendeu? O que você faz lá? Qual que é a sua função nesse coral? Minha função. O coral tem 4 naipes, 2 femininos e 2 masculinos. Eu sou contralto. Não é Ascopa hoje? Não. Eu sou contralto e tal. O coral é lá na cidadezinha de Atibaia, onde eu estou morando agora. Maravilhosa a cidade. E é um coral assim que o pessoal é meio profissional, sabe? Tem muitos avós nesse coral? Tem, mais ou menos, não são muitos não, mas tem. Como ser avó nesses tempos tão modernos de hoje? Como é que você, além das atividades, como é que você imagina, poxa, o avô de hoje se posiciona? Olha, o avô de hoje, ele tem uma vida realmente dele, até porque os filhos de hoje não deixam você se espalhar muito, tá? Então, se você achar que vai se ocupar só dos netos, a não ser que seja uma outra condição, é uma coisa muito particular, né? Mas eu diria, tenha a sua vida, entendeu? Faça o que você teve vontade de fazer, enfim, ou trabalho, ou faça uma outra coisa, porque você vai conviver muito com seu neto, porque eu acho que a gente vai ter esse bônus da longevidade, então você tem que aprender muito para você não ficar, que essa distância não se amplie muito. Se você ficar só numa função voltada a uma determinada coisa, você não tem que ter repertório. E o seu repertório, você que vai construir. Se você quis ser doceira a vida toda e você foi executiva, vai ser doceira. Se era essa sua vontade, qual é o problema? Mas sabe e por aí vai. E os homens também. Quer ter sua marcenariazinha no fundo da casa? Beleza, entendeu? Então, mas pensando em netos, por exemplo, eu vejo muito pouco meu neto, porque mora fora de São Paulo, aqui no interior. Mas eu divido tudo que eu faço com ele. Todas as publicações que eu faço, se eu recebo uma piada, tudo eu divido com ele. Parece simples. Não é simples, mas isso nossa, é uma fundamental. interatividade. Ele, você não mandou nada essa semana.
Não, isso é fundamental. Então, ele participa da minha vida, principalmente que os avós hoje, como eu, não fica parado. Né? Todo mundo tem atividades imensas, né? Pois é. Não estou fumando charuto ou fumando cigarro na varanda. Né? Essa coisa, eu acho que uma dica assim, a gente não pode desistir da gente, sabe, Cuca? Enquanto tem vida, você tem que estar se movimentando, fazendo. E aqui eu também faço a seguinte ressalva: não caia no conto do estereótipo, entendeu? Não é porque eu agora tenho tempo que eu vou surfar. Eu nunca peguei nem jacaré. Então, eu fui surfar também sem nunca ter surfado. Mas eu não tenho vontade de surfar, entendeu? Eu adoro tomar banho de mar. Mas se for, vai tomar cuidado. Mas assim, então essas coisas que eu vejo, assim, aí eu vou fazer um alertinha para o pessoal da publicidade. Elas criam os personagens que realmente não... Por isso que os homens de prata precisam experimentar o que tem condições de fazer. Pois é, o que gosta de fazer, entendeu? Então, é uma coisa assim muito de cada um. E também, se quiser ficar quieto, fica. Quer dizer, que não é aconselhável. Não é aconselhável. Eu diria que ficar quieto é a pior opção, sabe? O que você pretende fazer? Quais são as suas ambições para os próximos 5 anos? Pessoais, como avó, e profissional com avosidade? Eu gostaria muito que o avosidade ficasse maior, que abrangesse mais pessoas. Quando eu vejo que tem gente fora do Brasil que acessa o portal e que está começando a ouvir o canal de podcast, eu gostaria de chegar mais a voz no Brasil. Eu que tive a oportunidade de conhecer não cada cantinho do Brasil, que eu estaria... O Brasil é imenso para conhecer cada cantinho, mas eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa do Brasil. Eu queria que essas mensagens chegassem a essas pessoas e que essas pessoas me contassem suas vidas. Então, por exemplo... Porque os avós vão existir sempre como os homens de prata vão existir sempre. Isso, então exatamente. É legal a gente colher essas informações. Entendo perfeitamente, faz sentido. Você pode não ter um neto, mas você sempre terá a voz. A voz é uma coisa que você já nasce com eles. Então, eu queria muito ter essa possibilidade de andar por esse Brasil de meu Deus, colhendo histórias. Eu já fiz umas 2 ou 3 entrevistas em Portugal, com as avós portuguesas, que foi um jeito também de conhecer como é a cultura de lá. Mas eu gostaria, sabe, que bacana. Isso aí é uma coisa que a gente precisa... Você olha o nosso canal, vê se tem algum homem de prata que você queira falar, a gente convida. Então, eu gostaria. Agora, pessoalmente, o que a gente quer? Saúde, né? Para todo mundo, não só para mim, mas para o nosso povo de uma forma geral, para a humanidade, para o Brasil, enfim, nesse período tão complicado. E tranquilidade para entender as questões, sabe? Legal. E quais dicas você daria para esses avós que estão chegando agora? Tem muito avô que está chegando. O que você, nesse mundo todo diferente do nosso como avós, desses que estão chegando, o que você daria de dica? Respeite as escolhas dos pais. Respeite mesmo. Se você não concordar, pense muito antes de intervir. Você vai participar muito mais da vida do seu neto se você respeitar esse limite e se você conquistar esse espaço. Que bacana. Ser mãe hoje é uma coisa dificílima. Ou eu fui uma mãe dinossauro, porque para mim era uma coisa muito mais simples. Ser mãe hoje é uma coisa muito difícil. Não dá para seguir aquele script. Então, mas uma voz, né? É difícil hoje. Também, mas acontece o seguinte: a mãe hoje é um ser angustiado. Eu morro de pena das mães. É mesmo? Morro de pena, porque eu fico assim, meninas, não é assim que funciona, porque não dá para ser tão perfeita, entendeu? Então, pela maternidade ficar mais tardia, e eu ainda digo assim, maternidade não é plano de carreira. Maternidade você faz todo dia. E agora aqui, ó, que mensagem você daria para os avós e as avós dos homens de prata? Pessoal, é o seguinte, ter neto é a melhor coisa da vida, sabe? É experimentar aquelas coisinhas lindas, maravilhosas, com uma certa despreocupação. É um presente, então aproveite esse presente. Respeite os pais, respeite muito os pais e aproveite esse presente que a vida te deu. Tudo que você puder fazer junto com seus netos, faça.
faça porque vai ser bom para você e vai ser bom para eles. Eles vão ter as mais ternas lembranças e vão ser melhores adultos se receberem o seu amor. Que legal! Gente, estamos chegando ao fim. Beth, uma delícia, tem tanta coisa para fazer, temos muito a falar. Vocês acompanham o portal Avosidade da Beth, se quiser alguma informação pode perguntar para ela ou ligue para mim, me chame pelo meu e-mail, cuca@homensdeprata, que eu teria o maior prazer em encaminhar e aproximar da Beth. Espero que vocês tenham gostado, uma delícia. Eu queria, antes de terminar, te entregar um brinde delícia. do nosso patrocinador, que são as águas tônicas e a Clube Soda. Que para você maravilha. se deliciar com seus netos, seu marido. Que bom, gente. Muito obrigada. Ok? Vai ser ótimo. Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção. Homens de Prata, uma geração de valor.